Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Falamos nas últimas semanas sobre a perseguição religiosa apresentada em dois relatórios, um do Portas Abertas e outro do ICC, ambos de 2025. Na semana passada falamos sobre um artigo do mesmo ICC sobre, entre aspas, uma porta que eventualmente estaria se abrindo, permitindo uma diminuição na perseguição a cristãos pelo mundo, com a mudança do governo nos Estados Unidos, em função do peso que esta nação tem sobre o mundo, em especial no Ocidente. Vemos o tabuleiro geopolítico se movendo pelo mundo, em especial aqui na América Latina e também na Europa. Não estou dizendo que isto seja certo ou errado, simplesmente é um fato, e contra fato não há argumentos. Entretanto, se essas movimentações de poder pelo mundo representarem maior liberdade de expressão, o que inclui a liberdade de expressão religiosa, que estamos observando ser cada vez mais restrito, sendo restringido em muitas nações, inclusive europeias, pasmem, a Inglaterra, a França, a Alemanha, pode ser uma oportunidade que a Igreja tenha de avançar e retomar espaços que estavam perdidos, vamos dizer assim. Digamos que, quem sabe, possa haver um reavivamento do cristianismo, dos fundamentos da cultura judaico-cristã no Ocidente, que se entregou aos princípios do iluminismo, negando a cultura judaico-cristã, colocando a razão e a ciência no lugar de Deus e, com isso, se enfraquecendo espiritualmente. É o que nós vemos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e na América. E mais fracos espiritualmente, mais vulneráveis ao ataque de tantas doutrinas ou ideologias que renegam a Cristo e as suas escrituras. A Europa, continente onde o cristianismo mais cresceu a partir da igreja primitiva, lá no primeiro século, berço do protestantismo de Martinho Lutero, que tanto influenciou a vida na própria Europa, em especial nas Américas, América que recebeu o cristianismo dos europeus, vê-se hoje imersa no ateísmo ou, no mínimo, no cristianismo nominal, ou seja, aquele onde a pessoa se declara cristã, mas sequer se lembra de ter frequentado uma igreja nos últimos anos, ou pior, nunca leu alguma passagem da Bíblia, quando a possui, como um peso para papel ou para enfeite de prateleira. Pois essa Europa histórica do cristianismo ocidental sofre hoje com um aumento de crimes contra cristãos em seu território, fruto do esfriamento da fé, aliado a políticas restritivas dos governos contra os valores cristãos e políticas migratórias que propiciaram um aumento de islâmicos radicais em seu território, que tem, de diversas formas, tentado acabar com o que ainda existe de cristianismo no velho continente. Nós vamos comentar uma matéria do ICC, esse mesmo site que nós vimos o relatório, que trata sobre o aumento de crimes de ódio aos cristãos na Europa. Esse assunto sensível nos afeta grandemente, pois as perspectivas é de que isto se espalhe também por aqui, a menos que façamos algo. Façamos, governo e nós como cristãos. E para fazermos alguma coisa, nós precisamos conhecer esse problema. Então, após a vinheta, nós vamos analisar este artigo do ICC. Então, vocês estão vendo aí na tela a reportagem que é do site persecution.org, vocês já conhecem esse site, e ele tem uma reportagem, eu já fiz a tradução dela aqui direto no computador, então aparece aqui, histórias em destaque,
vários motivos se escondem por trás do aumento dos crimes de ódio anticristão na Europa. A bandeira aqui da União Europeia. O artigo, como vocês podem ver, é do dia 23 de janeiro de 2025. É recente. Tem menos de 15 dias. E diz aqui: existem algumas pessoas, incluindo alguns cristãos, que parecem pensar que é inadequado falar sobre crimes de ódio anticristãos no Ocidente, quando os crentes estão sendo massacrados na Nigéria, desaparecendo na Coreia do Norte ou vivendo sob constante medo e desprezo no Paquistão. Porque as pessoas falam, poxa, vamos falar que está tendo algum tipo de perseguição aqui na Europa, tem situações muito piores aí pelo mundo, é até uma vergonha falar que existe perseguição na Europa. Mas está começando, e se não mexer agora, se não aproveitar agora este momento, isso vai aumentar. E continua: embora Paris não seja de fato Pyongyang, Pyongyang é a capital da Coreia do Norte, se eu não me engano, é uma cidade da Coreia do Norte, eu não tenho certeza se é a capital, mas eu acho que é. Embora Paris não seja de fato Pyongyang, as pessoas devem ser capazes de discutir a existência de um sentimento anticristão independentemente de onde ela exista. E acontece que a Europa está vendo um número crescente de crimes de ódio dirigidos contra o cristianismo, de acordo com um relatório recente do Observatório sobre Intolerância e Discriminação contra Cristãos na Europa. O nome desse observatório, a sigla é OIDAC, né? Então, eles lançaram um relatório falando sobre esta intolerância e discriminação contra cristãos na Europa. Eu vou abrir um pouquinho aqui o relatório, só para vocês darem uma olhada, mas ele é extenso, ele tem 53 páginas, é muita coisa para a gente comentar, né? Mas só para a gente ter uma ideia, esse aqui é o relatório, já está, abri aqui no site, eu vou traduzir direto no navegador. E então esse relatório que fala, esse relatório que sai de 2024, a Europa identificou 2.444 crimes de ódio anticristão que foram documentados pela polícia e pela sociedade civil em 35 países europeus em 2023, incluindo 232 ataques pessoais a cristãos, como assédio, ameaças de violência física. Só para vocês terem uma ideia do que é que ele trata, esse relatório aqui, eu vou comentar mais algumas coisas sobre ele, mas é um relatório extenso e é na Europa. Não estamos falando de país africano que nós temos acompanhado, na Ásia, na China, não, é na Europa, né? Então, continuando aqui a reportagem, ele continua lá: durante toda a minha vida morando no Reino Unido, cresci com discussão aberta e liberdade de expressão, disse Paul James Griffiths, diretor do Christian Heritage Edinburgh. A partir de 2013 as coisas começaram a mudar. Antes disso, as pessoas geralmente podiam expressar opiniões diferentes em uma sociedade livre. Olha lá, ele está falando na Inglaterra, que a partir de 2013 as coisas começaram a mudar. Você já não podia falar de uma maneira muito clara a respeito de cristianismo. Uma discussão com liberdade de expressão, onde as pessoas podem manifestar as suas crenças. Ele começou em 2013, ele começou a perceber isso no Reino Unido. James Griffiths acrescentou que na última década as correntes contra o cristianismo e valores familiares tradicionais, bem como contra a nossa cultura democrática, deixaram de ser um riacho para ser um rio. Ou seja, aumentou. As correntes contra o cristianismo antes eram um riacho, já viraram um rio. Elas estão aumentando, é isso que ele está dizendo. Por trás das correntes em mudança, ele vê duas fontes principais.
muçulmanos radicais e pessoas com políticas de extrema esquerda. Lembram que nós vimos na semana passada falando dessa junção entre a extrema esquerda com o islamismo. O objetivo primeiro deles, que é destruir a cultura judaico-cristã, no caso da esquerda, e consequentemente o judaísmo, é o objetivo do islamismo, é acabar com Israel e com a cultura judaico-cristã também. Então eles estão unidos em algum momento, ele tá apontando isso aqui de novo. Duas fontes principais, muçulmanos radicais e pessoas com políticas de extrema esquerda. Ambos os grupos parecem usar um ao outro para promover a sua causa, disse ele, acrescentando que a extrema esquerda defende a diversidade, exceto o cristianismo, e os valores tradicionais baseados nessa fé. E é verdade, a esquerda defende a diversidade, mas diversidade dentro da esquerda. A direita eles nem consideram. E outra, se a pessoa fala que é de qualquer outra religião, ou seita, ou grupo religioso, candomblé, umbanda, espiritismo, islamismo, qualquer outro, eles podem falar e fazer o que quiserem, aonde quiserem. Se é alguma coisa cristã, pronto, já tem problema, já tem gancho. A gente vê aqui no Brasil desfile de escola de samba. Eu não assisto isso. Né? Eu acho uma coisa degradante a gente ver aquilo. Mas o que eles colocam naquilo para mexer com a sociedade, para criar um ambiente ruim com os cristãos? Colocam figuras cristãs nos desfiles de escola de samba, normalmente esculachando com o símbolo cristão, ou com a própria imagem, não a imagem física, né, mas insinuando que é Cristo, que é isto, que é aquilo, é sempre contra o cristianismo. Eles não fazem isso contra o Islã, mesmo porque sabem que se fizerem é capaz de matarem eles, né? Mas é sempre contra o cristianismo. E enquanto isso, os muçulmanos radicais riem pelas costas da extrema esquerda, enquanto usam os ideais da diversidade para ganhar poder na Europa. É isso. Os islâmicos ficam vendo a briga da esquerda lutando contra o cristianismo, eles ficam dando risada por trás e falam: não precisamos fazer nada, eles mesmos estão se matando. Depois que eles acabarem com outro, a gente acaba com eles e nós tomamos o poder. É isso que eles estão dizendo, para ganhar o poder na Europa. Esse é o objetivo. Um exemplo desse crescente poder político surgiu em dezembro de 2023 com a formação do The Muslim Vote, Reino Unido, que busca exercer pressão sobre os políticos. Esse The Muslim Vote é um grupo que cresceu no Reino Unido. Já tem tanto muçulmano que eles estão começando a fazer, como grupo, eles têm direito ao voto, a fazer pressão junto ao governo, para que passem coisas, leis favoráveis para eles, mas que vão contra aos ingleses, a população que teoricamente deveria ser majoritariamente cristã. E o James Griffiths teme que o Reino Unido possa eventualmente ver a proibição de discussão aberta e crítica ao Islã, Maomé e ao Corão. Vai chegar um momento em que falar no Reino Unido, discutir abertamente criticar o Islã, Maomé e ao Corão, vai ser proibido. É isso que a gente está vendo que vai acontecer. E nada impede que venha acontecer aqui também, como já está acontecendo lá em outros locais da Europa e também até nos Estados Unidos. Para o cristianismo europeu, pode ser difícil determinar se a ameaça maior vem dos adeptos de um sistema de crenças anticristão ou dos muitos europeus com um ódio ímpio cultivados no Ocidente e agora em plena floração. O que ele está dizendo aqui? O cristianismo europeu é difícil determinar se essa ameaça é de um sistema de crença anticristão, ou seja, esquerda, ou qualquer outra religião ou seita que seja anticristão, ou dos muitos europeus que têm um ódio,
que é cultivado só aqui. É incrível isso, que o ódio contra o Ocidente, ele cresce exatamente no Ocidente. E que isso está florescendo. O que tem de gente que é possível observar, que nasceram no Ocidente, são descendentes de ocidentais, não tem orientais, não tem asiáticos, não tem muçulmano, mas que desenvolveu um ódio contra o cristianismo e contra o Ocidente, que é só falar, não, há muitos países a gente encontra, inclusive aqui no Brasil, gente que odeia os Estados Unidos. Por quê? Nem, se perguntar, é capaz nem ele saber responder por quê. Mas porque é moda, né? Uma das estatísticas... Não, eu pulei um parágrafo aqui. Ambas as formas de perseguição estão crescendo nos Estados Unidos, disse James Griffiths. Minha esposa é alemã e diz que a sua cultura, alemã, está tentando manter a maneira cristã de fazer as coisas com mais força do que estamos fazendo no Reino Unido. Ou seja, a Alemanha está tentando mais fortemente manter a cultura cristã lá. Embora que na Alemanha a situação está muito crítica. Eu até sugiro, quem quiser, tem um canal que eu acompanho, que é o canal do Caio o Alemão. Ele é um alemão que morou aqui no Brasil, acho que uns 10 anos, 20 anos, eu não sei exatamente como, mas ele morou bastante tempo aqui e ele agora voltou, já faz tempo, acho que foi na década de 90, ele voltou para a Alemanha e ele tem um canal que ele em português, né? E que ele conta o que está acontecendo na Alemanha. Tem muitos vídeos que ele fala a respeito do islamismo na Alemanha, de coisas, de crimes que estão acontecendo. Então, o que a esposa desse James Griffiths está dizendo é que a Alemanha, talvez por essa quantidade de islâmicos que existe lá, está muito maior e a coisa já tem avançado muito, eles estão tendo que lutar muito, eles estão lutando mais, porque provavelmente já faz mais tempo que eles estão sofrendo essa influência. Tudo isso graças a Angela Merkel, que abriu as fronteiras lá para receber esse pessoal do Islã. Veja, não é nada contra o pessoal do Oriente, contra islâmicos, não é isso. A questão é que não houve nenhum controle. Tem radicais, pessoas que participaram de crimes no seu país de origem, talvez até terroristas ali no meio, que entraram numa boa, por uma política de não, vamos abrir a fronteira para todo mundo. É isso que está acontecendo. A mesma coisa que a gente está vendo acontecer agora nos Estados Unidos, que o Trump está botando todo mundo para correr de lá, né? Bom, uma das estatísticas mais impressionantes do recente relatório da OIDAC envolve a Alemanha, onde os crimes de ódio contra cristãos dobraram de 2022 a 2023. O Caio Alemão fala disso. Se vocês quiserem, olhem lá o canal dele. Junto com esse aumento acentuado está a realidade de que muitos crimes de ódio anticristãos não aparecem nas estatísticas oficiais, disse Anja Hoffmann, diretora executiva do OIDAC na Europa. É óbvio, tem muita gente que não vai e não faz a denúncia. É isso que acontece. O que tem de estatística é daquilo que a polícia foi informada. E aqueles casos onde a polícia não foi informada, não se ficou sabendo. Junto com esse aumento acentuado está a realidade de que muitos crimes de ódio anticristãos não aparecem nas estatísticas oficiais, disse Anja Hoffmann. Além disso, muitos países europeus não mantêm estatísticas sobre incidentes anticristãos. Daí fala, né, entre aspas aqui, estamos cada vez mais preocupados com a situação geral na Europa, disse Hoffmann. Em particular, as restrições à liberdade religiosa e a discriminação contra cristãos, levando a uma crescente autocensura entre os cristãos. E ele continua, mais e mais jovens cristãos se tornaram muito cautelosos sobre se e quando falar sobre a sua fé em público. Porque lá no relatório, que eu li uma parte dele,
tem pessoas que, ao declararem-se cristãs, perde até o emprego. Não abre conta em banco. Os caras vão lá na rede social dele, procura lá. Se o cara tem postagem que demonstra que ele é cristão, que ele segue princípios cristãos, o cara perde emprego e às vezes até banco se nega a abrir conta bancária para eles. Não sou eu que estou falando, está no relatório. É uma pena que ele... eu vou deixar no link da descrição. Quem quiser dar uma olhada, lê o relatório, dá para fazer a tradução dele direto no navegador, que daí vocês leem o relatório inteiro, né? Bom, aonde eu estava? Aqui. Em uma nota semelhante, James Griffiths observou que cada vez mais estamos vendo pessoas sendo perseguidas e perdendo seus empregos, que eu acabei de falar, por sua posição em relação aos valores cristãos tradicionais. Esse tipo de discriminação, como Hoffman apontou, tende a vir de visões secularistas radicais que levam à intolerância de crenças religiosas ou visões de mundo. O que é essa visão secularista? Secular, da sociedade, essa visão nossa do dia a dia, né? Que é onde Deus não aparece, Deus não está ali. Aqui entre nós a coisa é a ciência, é a não discriminar, e o cristianismo fala de não discriminar, mas o que eles chamam de discriminar é dizer que isso é contra a Bíblia, né? Dizer que tal coisa vai contra a Bíblia, para eles isso é discriminação, né? As pessoas estão sendo perseguidas porque a visão que nós temos como cristãos é baseado em princípios bíblicos, e eles querem que as pessoas tenham baseado nos princípios de uma doutrina política, né? Como nesse caso aí, essa que é chamada hoje em dia do wokeismo, que são aqueles que defendem ideologia de gênero, e questão de uma palavra que não pode falar no YouTube, né, de retirar a criança do ventre da mãe antes do tempo, enfim, todas essas doutrinas aí que a gente vê se espalhando pelo mundo, né? Essa questão de colocar negro contra branco, homem contra mulher, pai contra filho, governo contra empresa, enfim, tudo isso, né? As pessoas têm que ter a visão, na opinião deles, não a visão com base em preceitos bíblicos, mas sim com base em doutrinas políticas de governos, né, e de grupos. Então, no entanto, os crimes de ódio anticristãos podem ter vários motivos. Isso inclui a hostilidade muçulmana radical, juntamente com motivos de pessoas com políticas de extrema esquerda ou extrema direita. Extrema direita é difícil a gente ver, né? Aqui estão colocando a extrema direita só para deixar aberto o leque, porque o que a gente vê aí, 99% das coisas é de extrema esquerda. Alguns perpetradores simplesmente têm um ódio pessoal ao cristianismo ou à religião em geral, que é dirigido contra os edifícios da igreja, disse Hoffman. Tanto é que a gente vê colocar em fogo em igreja, depedrar, depredar, fazer pichação, enfim. A maioria dos casos registrados pela OIDAC envolve perpetradores e motivos que permanecem desconhecidos. E mesmo entre os ataques com um motivo islâmico radical estabelecido, os perpetradores são frequentemente nativos europeus e não migrantes. Ou seja, essa doutrina entrou tanto dentro da sociedade europeia, ela abandonou os princípios cristãos e deixou ser encharcada com essa doutrina ou do islamismo ou do esquerdismo, né? Que quem faz isto contra igrejas da própria Europa são europeus, não é? A maioria são europeus, não são nem os imigrantes, os migrantes, né? E embora os ataques na Europa por perpetradores migrantes seja realmente digno de nota, ou seja, não é que não existe, tem uma quantidade grande.
grande parte da hostilidade anticristã subjacente do continente vem dos próprios europeus, um número considerável dos quais ocupa posições de influência. Ou seja, são pessoas que estão dentro do governo, são influenciadores, ou tem artista, todo esse pessoal que tem muito seguidores em rede social, esses caras é que são influenciam e que mais incentivam ou propiciam que esses ataques aconteçam, né? Como resultado, os cristãos podem se sentir compelidos a esconder suas crenças e ponto de vista no local de trabalho e na universidade. Para combater essa tendência e salvaguardar a liberdade religiosa, incluindo a liberdade de expressar opiniões religiosas em público, precisamos aumentar a conscientização sobre a legislação e as tendências sociais que têm um impacto negativo na liberdade religiosa. E aqui eu digo, juntando com o vídeo da semana passada, salvaguardar a liberdade religiosa, combater essa tendência, salvaguardar a liberdade religiosa. Se abrir-se realmente esta porta de oportunidade com a eleição de um novo governo nos Estados Unidos, que faça o mundo parar com essas ideias malucas e abomináveis que a esquerda tenta enfiar goela abaixo nas pessoas, pode ser o momento de tentar nos parlamentos, em todos os países, aprovarem leis que impeçam que isto continue desse jeito, porque um dia vai mudar esses governos. E daí nada impede que entrem governos que queiram reinstalar tudo isso, mas pelo menos já criamos uma lei que impede isso, né? Que não é nenhuma garantia, porque a gente sabe a nossa garantia está em Deus, não está em homens e não está em leis, mas é uma forma de tentar fazer alguma coisa para pelo menos retardar essas situações, né? Embora os cristãos na Europa encontrem muito menos perigo físico do que os crentes em muitas outras partes do mundo, o continente ainda está testemunhando um aumento nos incidentes de hostilidade anticristã, e esta hostilidade pode vir de várias fontes. Espero e rezo por um reavivamento cristão e reforma novamente na Europa, à medida que mais e mais pessoas veem o que está acontecendo, disse James Griffiths. No entanto, a tendência parece estar caminhando para movimentos antijudaicos e anticristãos. Ele termina o texto com essa nota um pouco desalentadora, mas ainda há alguma esperança, ainda há tempo, e a nossa esperança, volto a dizer, está em Deus. Ele pode fazer. E nós, como cristãos, temos que pedir a Ele que interceda pelas nações do mundo. Então eu quero mostrar só para vocês um quadrinho deste relatório que fala dos principais países aqui, né? Então aqui os países mais afetados. A França, perto de 1.000 anticristãos, ataques anticristãos, crimes, né, de ódio contra cristãos em 2023. Com quase 1.000 ataques anticristãos em 2023, a França continua como o país com o maior número de incidentes. Enquanto 90% dos ataques foram dirigidos contra igrejas e cemitérios, a estatística do Ministério documentou 84 ataques a pessoas. Isso, França. Daí, United Kingdom, a Inglaterra, né? 702 casos na Inglaterra, e Wales, que é uma outra região lá da Inglaterra, né? do Reino Unido. E diz que no Reino Unido o número de ataques de ódio anticristão aumentou para 702 casos em 2023,
e esse no período foi de abril de 2023 a março de 2024, e aumentou 15% em relação ao ano anterior. Olha lá, estamos a 2, França e Inglaterra, Reino Unido. Agora vejam a Alemanha, 105% de aumento entre 2022 e 2023. Na Alemanha, os ataques anticristãos, de ódio anticristãos, estamos vendo um aumento, um terrível aumento de 105% entre 2022 e 2023, aumentando para 277 ataques. Embora as estatísticas oficiais do governo só incluam os ataques motivados politicamente, por motivos políticos, vandalismo ou ataques a igrejas não são contados. Portanto, porque a polícia não consegue determinar qual é o motivo do ataque. Então, ela não consegue determinar, ela não conta. Né? Ela acaba não contando, não entra na estatística. Ou seja, esse número que está sendo apresentado aqui, esse aumento de 105, subindo para 277 ataques, é o que a polícia conseguiu determinar qual era o motivo. O número de ataques é maior do que isso, né? E daí o relatório continua, ele tem uma série de coisas que eu vou mandar para você, eu vou colocar para vocês isso na descrição do vídeo. Essas informações, volto a dizer, não são para nos desanimar, mas sim para nos alertar e podermos descobrir estratégias para o nosso dia a dia, seja no trabalho, na escola, na família, esclarecendo aquelas pessoas que desconhecem esses fatos e, se possível, influenciarmos essas mesmas pessoas para esse risco que a nossa sociedade corre de vermos valores cristãos serem substituídos judicialmente, ou seja, quando o juiz determina, a partir de hoje, por exemplo, o homem que se acha mulher pode frequentar um banheiro feminino. Esse valor nosso de que essas coisas devem estar separadas, ser substituídas judicialmente através de uma canetada de um juiz, por valores que estão em desacordo com a Bíblia. Mas nossa esperança e confiança, acima de tudo, está em Deus, a quem pedimos que nos ilumine com a sua sabedoria para que saibamos como agir diante desses problemas. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.